O capítulo 977 de One Piece teve em sua última página uma revelação bombástica que causou um rebuliço na fandom. Kaido brada aos seus subordinados: onde está o meu filho? Confirmando para os leitores que as especulações sobre uma cria desse monstro valeram a pena. E óbvio que, assim como um vulcão em erupção, teorias explodiram para todos os lados, tentando buscar a verdadeira identidade desse personagem. Será que ele é o Ace do baralho do Kaido, o líder dos 6 voadores, uma criatura mais forte que o King e o segundo no comando dos Piratas das Feras? Já vimos ele no capítulo 675 e no 692? E essa teoria que eu vou trazer hoje é um pouco diferente. A gente não vai chegar à identidade desse ser. A gente vai traçar sua origem e chegar na trágica realidade que abalou o Kaido para sempre. E você também quer saber o que fez ele ter uma dívida eterna com a Big Mom? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, chapéus, e para aqui eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria especulando aí, trazendo algumas informações interessantes acerca do filho do Kaido, justificando o porquê de algum dos comportamentos do seu pai, desse Yonkou tão temido no Novo Mundo, e também falar um pouquinho da relação dele com a Big Mom. É uma teoria bem interessante e se você gosta de conteúdo relacionado a One Piece, já vai deixando por favor aquele seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo à nossa tripulação e também checa os outros links na descrição. Nosso Instagram, página e grupo no Facebook, Twitter e tudo mais. Mas sem demora, agora sim, bora! Eu resolvi começar essa teoria falando de um ponto muito interessante e importante para quem atualmente acompanha o mangá. Há um grande debate sobre a possibilidade do filho do Kaido ser também um filho da Big Mom. E isso vai ser determinante nessa teoria porque parte dela se baseia nisso. Então eu acho legal aqui pontuar algumas evidências que nós temos sobre a relação entre eles e o que aponta para o filho ser dos dois. Todos nós já sabemos o seu passado nos Rocks e a rivalidade de longa data entre eles. Então eu vou começar por essa fala no capítulo 954. Depois de se confrontarem por alguns dias, Charlotte Lilin e Kaido formam uma aliança. Isso mesmo, será o nosso aniversário. E esse nosso, pronome possessivo na primeira pessoa do plural, é bem curioso. Como a gente não tem referência a mais nenhum outro personagem nessa conversa, só os dois Yonkous, parece bem claro que se referem ao aniversário deles, seja lá do que. Primeiro beijo na boca? De namoro? De primeira porradaria full pistola com os dois 80 km por hora? Não sei. Só sei que esse nosso chama atenção, porque se eles tiveram uma relação, é capaz de terem gerado um fruto. Enfim, nesse último capítulo 977, a gente também tem uma evidência disso, que infelizmente em todos os idiomas é perdida na tradução. Nas traduções oficiais em inglês e espanhol pelo aplicativo da Manga Plus, a frase do Kaido é parecida, mas deixa claro que ele se refere ao meu filho. Mas o termo em japonês que o Kaido usa para se referir ao seu filho é Uchi no Masuko. Masuko é filho e o no tá aí para fazer a ligação entre as palavras. A grande questão tá no Uchi. O Uchi tem um monte de sentidos possíveis e normalmente se vê escrito em kanji, mas nesse caso está escrito em katakana, que é um dos alfabetos em japonês. E colocado dessa forma, costuma ter o sentido de nosso, ou seja, nosso filho. Então, na maneira que é colocado no japonês, realmente parece algo mais voltado para o nosso, assim como a Big Mom falou em capítulos passados. E para fortalecer isso, vamos ser ainda mais claro. Existem milhões de maneiras de se falar eu em japonês. Normalmente, o Kaido usa ore, que é uma maneira bem masculinizada de se falar isso. Então por que ele não usou ore na hora de se referir ao seu filho? Ore no Masuko, o meu filho. Seria algo bem mais comum, mas Oda opta por não usar o ore, e sim usar o uchi. E por que o Kaido usaria uchi se ele sempre usa ore para se dirigir a si mesmo? Isso é algo no mínimo curioso e por isso chama a nossa atenção. Mas espera aí, Lipe. Tu tá me falando então pra não acreditar na tradução oficial do bagulho e acreditar no que o youtuber tá me falando? Sim, não, calma.
Deixa eu explicar. A tradução está excelente, como sempre é e sempre tem que ser. A escolha da tradução provavelmente se dá por uma questão de segurança. Se o Kaido fala meu filho, isso não determina quem é a mãe. Mas se ele vira e fala nosso filho, numa referência direta a Big Mom, isso já define por completo a situação da criatura. Kaido é o pai, Big Mom é a mãe. E se no final não for isso, a tradução vai ter cometido uma cagada fenomenal. Mas por não ser algo confirmado e só especulado, é um caminho mais seguro e até mais justo traduzir como meu ao invés de nosso. Mas como ainda existe essa interpretação no japonês que se refere a nosso e o autor optou por isso, mais um ponto para esse personagem ser filho do Kaido com a Big Mom. E partindo disso, a gente vai para o que realmente tenta provar a teoria. Alguns dos principais comportamentos do Kaido pode ser um indício do que aconteceu com seu filho. Duas características dominantes desse Yonkou são o vício incontrolável em álcool e a frequente tentativa de cometer suicídio. Sei que milhares e milhares de leitores já se perguntaram o porquê disso e chegaram à mesmíssima conclusão. Provavelmente, um trauma do seu passado é o responsável por essa conduta. O Kaido sofre com esses transtornos por um simples e único motivo: a morte de seu filho. O primeiro ponto aqui é que isso justificaria o porquê do Kaido beber igual um alucinado e tentar cometer suicídio com frequência. Ele bebe para esquecer essa tragédia e tenta se suicidar para não encarar a dura realidade. Mas isso não para por aqui. Vamos agora para outra atitude que é bem justificada por esse trauma. No capítulo 971, o Kaido está prestes a assassinar o Momonosuke, mas sua atitude muda ao ouvir o discurso do jovem samurai. O Momo fala com devoção sobre o seu pai, mostra a mais profunda admiração e carinho por aquele que o criou. Kaido não o joga em direção à morte certa, como se desse mais uma chance para ele ou simplesmente não pudesse o matar com suas próprias mãos. Se o Kaido perdeu um filho, o discurso do Momo com certeza atingiria algo dele e fundamentaria o porquê dele não ter jogado o garoto do castelo. Ele não queria tanto acabar com os Kozuki? O futuro dele estava literalmente na sua mão. Era só finalizar, mas ele não conseguiu. Logo após um discurso apaixonado de um filho por seu pai. Talvez naquele momento ele tivesse lembrado do seu próprio filho. E para fechar, no capítulo 907, a Big Mom diz que o Kaido tem um débito com ela que vale pela vida inteira. O que seria essa dívida tão expressiva assim? Algo que valesse por uma vida. A gente sabe que a Charlotte Lilin costuma manter todos os seus filhos em Totland, onde ela pode vigiar e aumentar cada vez mais a sua família. E é aqui que o embasamento do início do vídeo entra, onde a gente pode assumir que os dois juntos fizeram uma criança. E se esse filho em especial ficou sob a custódia do Kaido? Seria realmente uma grande dívida a se considerar, mas com a morte da criança, seria sem dúvida o débito de uma vida. E essa foi a teoria que tenta buscar aqui um terrível passado para o Kaido e o que aconteceu com o seu filho. Aí você deve estar se perguntando, mas pô, no último capítulo, 977, a gente viu que ele está falando, chame o meu filho, e os caras viram e falam, pô, vamos lá, vamos chamar ele, pera aí. Só que ele não chega. Então talvez isso seja algo recorrente, ele chamar pelo filho dele, os caras irem embora e o filho não aparecer, porque ele já não está mais ali. Ele não tem mais como aparecer porque ele não está mais vivo. Então pode ser realmente uma ação recorrente do Kaido e que cria um ciclo de ficar bêbado para esquecer, chegar nesse momento de perguntar, até se embriagar demais e esquecer completamente da existência do filho e tudo. E aí voltar à realidade dura, tentar cometer suicídio, se embriagar novamente, pedir pelo filho, chamar por ele, se embriagar cada vez mais até o ponto de esquecer e acordar no dia seguinte de novo, tentar cometer suicídio e seguir uma vida nesse ciclo tão terrível. Eu acho que um passado tão potente para um personagem como Kaido seria muito interessante para a gente humanizar a criatura mais forte do mundo. Isso até de certa forma é poético e bonito. E cara, sinceramente, eu acho que elevaria o patamar não só do vilão Kaido, mas sim do personagem, trazendo uma profundidade muito bacana para ele que justificaria o seu comportamento atual. No mais, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você gostaria que esse fosse o passado do Kaido?
com algo tão pesado acontecendo nele, eu acredito que isso pode ser interessante, como eu já disse, mas óbvio que a sua opinião aqui conta demais. Então, por favor, deixa aí nos comentários. Se quiser também, segue a gente lá no Instagram, manda um direct que a gente vai responder e tal. Vai ser bacana a interação que a gente tem ali. E é isso. Muitíssimo obrigado, meu querido, por me acompanhar até aqui. A gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Valeu!